Quando se dará o evento de Gog? Nós vamos ver que está prestes a acontecer. O pano de fundo por trás deste evento, os motivos, o motivo político-religioso, o motivo econômico, as campanhas de guerra, por onde acontecerão. É tanto que eles tinham na figura deles lá a Torre da Babilônia, lá no parlamento deles lá na Europa. Por quê? Porque a Europa, o Império Romano ressurgido, é a extensão da estátua, a extensão da Babilônia. O poder político de Nimrod, o rebelde de Gênesis capítulo 11, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Criador. É o evento de Gog, meus irmãos, a guerra de Gog e Magog. Até os dias atuais não se sabiam como que a Alemanha ela iria entrar na guerra de Gog, mas ela é tremendo, vem revelando a sua palavra. Por que que a águia, Donald Trump, falou em tirar os soldados da Alemanha? Por quê? Porque os Estados Unidos sabem da guerra de Gog. Eles sabem com a queda da Confederação do Sul. 10 reis, 10 reinos, 10 reis entregarão o poder ao líder da União Europeia, os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Logo após a guerra de Gog, a besta, o quarto animal terrível, com suas unhas terríveis, os seus exércitos, eles vão se projetar sobre Israel, sobre o centro do mundo. E vai colocar o falso machia europeu, o líder globalista, para reinar sobre Israel. O que foi que falaram? Que aquela viagem fundaria uma nova ordem mundial. Que nova ordem mundial é essa? Levantarão na Confederação da Besta e na Confederação do Leste para tomar conta da Eurásia, com o centro de seu império em Israel. Mas para isso, terá que acontecer o evento de Gog. O norte terá que cair, o sul terá que cair. E então o caminho estará aberto para a besta. Eu me chamo Igor e estou aqui para deixar esta palavra para a Igreja do Machia. No vídeo de hoje, irmãos, nós iremos fazer um estudo aprofundado sobre o evento de Gog, a guerra de Gog e Magog. Neste estudo, nós iremos aprender a diferenciar o evento de Gog do evento de Armagedon. Quando se dará o evento de Gog? Nós vamos ver que está prestes a acontecer. O pano de fundo por trás deste evento, os motivos, o motivo político-religioso, o motivo econômico, as campanhas de guerra, por onde acontecerão. Nós iremos mostrar baseado nas Escrituras, na lâmpada das nações. Várias questões, meus irmãos, que nunca foram ensinadas. E ao dos exércitos, ele vem abrindo agora. Ele vem abrindo o selo que estava sobre a sua palavra. Bem, meus irmãos, para começar esse estudo, nós teremos que ver um pouco de geopolítica mundial, para que nós venhamos a ter um entendimento mais completo. No final do século XX, início do século XXI, o mundo estava mais ou menos dividido em 3 centros de poder. Existia o poder dos banqueiros, que centrava-se na Europa Ocidental, na América do Norte, na Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Inglaterra. Poder centrado na economia. Nós apelidamos de os banqueiros. Existia outro grande centro de poder entre o comunismo, os militares, com sede na Rússia, na China, mas também espalhados por todo o mundo, em países como Cuba, países como Venezuela. Este era o segundo centro de poder. E o terceiro centro de poder da geopolítica mundial era o poder dos muçulmanos. Esses eram menos caracterizados de forma territorial, mas eles entravam em determinados países e passavam a dominar aqueles países que eles passavam a exercer influência religiosa. Também há muitas pessoas ricas nas suas famílias, de tal forma que o mundo estava dividido em 3 centros de poder. Porém agora, quando a gente vai adentrando pelo século XXI, e chegamos agora, próximo ao tempo do fim, a última semana profética, que está para ser aberta, o mundo ele teve um novo remodelar político. Por que mudaram? Para que se cumpra, meus irmãos, as Escrituras. Houve um novo modelo, uma modelação.
os banqueiros se dividiram. A Babilônia veio tomando forma através de quê, irmão Igor? Os pés da estátua de Daniel capítulo 3, ele veio tomando forma. O Império Romano, ele veio tomando forma, ele veio se separando. Houve um cisma, uma divisão entre os banqueiros. A águia foi para um lado, a América do Norte. E nós vamos tratar em assunto específico sobre a América, em outros vídeos, as profecias. E a Babilônia se separa, Roma se separa, o Império Romano, a continuação, a extensão da estátua de Nabucodonosor. Ela se diverge, ela se separa. E ela cresce sob a asa do globalismo, da globalização. A Europa, o Império Romano ressurgido. Os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que estão para criar forma. É tanto que eles têm na figura deles lá a Torre da Babilônia, lá no parlamento deles lá na Europa. Porque a Europa, o Império Romano ressurgido, é a extensão da estátua, a extensão da Babilônia. O poder político de Nimrod, o rebelde de Gênesis capítulo 11, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Criador. Os banqueiros se dividem. O Império Romano toma forma, Babilônia. O Império Romano ressurgido. O que mais que acontece, irmão? A China, o leste, a China enriquece através do comércio de seus produtos baratos, do trabalho semi-escravo. A China comunista, ela vai virar os reis do leste, nós vamos ver dentro das escrituras daqui a pouco. Ela vai virar a Confederação do Leste, China. Então agora adentrando o século 21, meus irmãos, a águia, os banqueiros da águia, eles se separam do Império Babilônico. O Império Babilônico agora segue, juntamente com os banqueiros globalistas, juntamente com aqueles que querem levar a Babilônia, Roma, até todas as partes do mundo, mas principalmente até Israel. E nos últimos dias, conforme o vídeo pré-GOG que nós gravamos, nós vimos que Roma, Babilônia, ela vem colocando suas garras sobre todo mundo. O pacto da educação, eles querem tirar a educação do seio crítico, das escolas críticas, para educar os seus filhos. A grande prostituta que está banhada com o sangue dos judeus e das testemunhas de Auschwitz, ela que quer educar os seus filhos, também no campo econômico, estão planejando o reset, uma nova modelação, um novo SWIFT para reger a economia mundial. Bem, meus irmãos, agora nós vamos adentrar o estudo. Antes da gente entrar no evento GOG em si, eu irei apresentar para os irmãos os personagens que farão parte desse trama, que farão parte da última semana de Daniel, da última semana profética. As campanhas que acontecerão de guerra dentro da última semana profética. Quais personagens estarão envolvidos na guerra de Gog e na guerra subsequente do último ano da tribulação, a guerra do Armagedon. Nós teremos que ver este pano de fundo inteiro para que a gente não fique perdido dentro das profecias, porque são muito perfeitas, são muito completas e profundas. Então primeiro eu vou apresentar para os irmãos os personagens. Em primeiro lugar, meus irmãos, na última semana de Daniel, na última semana profética, haverá uma confederação que nós apelidamos de Confederação do Norte, o Rei do Norte. Por que Confederação do Norte? Porque é a confederação que se centra no norte de Israel, centro do mundo político. E ela é formada por uma coligação de países. E nós podemos perceber estes países dentro de Ezequiel, capítulo 38. Por quê? Porque a Confederação do Norte, ela vai adentrar o capítulo 38, porque ela vai fazer parte diretamente da primeira guerra, da guerra de Gog. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos Ezequiel, capítulo 38, versículo 2. Se você tiver a escritura, abra, escreva de lado o nome do país o qual se enquadra, para você ver, contemplar as profecias se cumprirem diante dos vossos olhos. Ezequiel capítulo 38, 2 diz o seguinte, irmãos: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog. Esse Magog aqui, meus irmãos, se vocês forem lá no Antigo Testamento, ele é o segundo filho de Jafé. Noé teve 3 filhos, Sem,
semita, o oriental, Cã, os irmãos de pele mais escura, e Jafé, os europeus, os brancos. Eles três deram origem a todas as etnias das nações. Jafé, o branco, ele foi pai. E o segundo filho dele se chama Magog. Magog foi para a banda do norte, foi para a Armênia, para o norte da Armênia. Ele foi dar origem aos russos. Magog vem de Jafé, é a Rússia. É tanto que vocês vão ver os complementos nos versículos seguintes. E Gog, irmão, o que é que significa Gog? Gog significa tanto chefe, porque aqui a profecia vai dizer que Gog é o chefe de Magog, o príncipe de Magog, ou seja, o líder russo, o primeiro-ministro russo, o príncipe russo, o chefe de Magog, o chefe da Rússia. Gog significa tanto chefe, como também, se você for pesquisar a fundo, significa também a palavra Cáucaso, forte de Gog. Cáucaso significa forte de Gog, defesa de Gog. Cáucaso é a região ali ao norte de Israel, onde fica a Armênia, o Azerbaijão, aqueles países ali do Cáucaso. Fica logo embaixo da Rússia. Cáucaso significa forte de Gog, a defesa de Gog. Aí eu pergunto para os irmãos, quem é que tem pacto de defesa com a Armênia para proteger o Cáucaso, para proteger a Armênia? A Rússia, meus irmãos. Rússia é o forte da Armênia, é o forte do Cáucaso. Portanto, dirige o teu rosto contra Gog, contra o forte da Armênia, contra Magog, contra a Rússia. É tanto que vai confirmar aqui abaixo, vou mostrar para os irmãos. Príncipe e chefe de Meseque. Quem é Meseque nas escrituras? Meseque vem da palavra Moscou, Moscovite, Moscou. E de Tubal, Tubalski, primeira província russa, e profetiza contra ele. Quando a palavra fala também Ros, se for pesquisar a fundo, você vai encontrar lá a Rússia. Ros vem de Rússia. Por quê? Porque é o líder da Confederação do Norte, meus irmãos. É a Rússia. Ela é Magog, ela é Ros, ela é Meseque, é Moscou, é Tubal, é Tubalski, a primeira província russa. Se você vem acompanhando os vídeos, você tem percebido que o livro de Isaías, de Shaial, ele está em uma sucessão cronológica. Isaías 26, primeiro arrebatamento, 27, segundo arrebatamento e avivamento no Brasil. Também vou passar essa questão depois para os irmãos. Isaías 28, o vinho de Efraim. Isaías 29, a queda da igreja evangélica. Porém, estava encoberto para mim. Isaías 30, 31. Ainda não tinha surgido o despertar e ainda não tinha o entendimento. Estava fechado, estava lacrado. Isaías 30, 31, 32, 33. Porém, Yahweh nos revelou, ele é tremendo. Nos últimos dias, Yahweh nos revelou. Isaías capítulo 30, capítulo 31. É o evento de Gog, meus irmãos. A guerra de Gog e Magog. 32, 33, provavelmente o Armagedon. E lá em Isaías capítulo 30, capítulo 31, se você for meditar, em que Israel faz aliança com o Egito, o gasoduto Mid-Este, vamos entrar nessa questão também. Lá em Isaías 30 e 31, Ros, a Rússia, ela é retratada como a Assíria. Lá no capítulo 30 e 31 de Isaías, a Rússia aparece como a Assíria. Por quê, irmão Igor? Porque a Assíria, ela foi o personagem que o Eterno permitiu, usou para abater Israel por causa de sua rebelião. E agora a história vai se repetir. Israel está fazendo um acordo, um pacto com o falso Messias, os rabinos ortodoxos. Porém, no sossego e na confiança é que estava a vitória de Israel. Era no sossego e na confiança. Isso está em Isaías capítulo 30, versículo 15. Porém, eles não quiseram estar no sossego e na confiança. O que é que o Eterno vai fazer? O Eterno vai levantar a Síria. Vai permitir que a Síria, que Ros, que Moscou, Tubal, Tubalski, entre pela terra gloriosa. Por quê? Porque Ros é retratado como a Síria. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 31. Então esta é a grande nação da Confederação do Norte, a Rússia. Mas existem outros países nesta confederação. E eu vou estar mostrando para os irmãos. Este segundo país, Gomer, está lá em Ezequiel 38, 6.
Eu vou ler o versículo, porque a palavra, meus irmãos, ela dá autoridade. Gomer e todas as suas tropas vai estar na guerra de Gog. Gomer vem de Germany, Alemanha. Os alemães, eles entrarão na guerra de Gog, nas campanhas de Gog, tudo está indicando. Até os dias atuais não se sabiam como que a Alemanha ela iria entrar na guerra de Gog, mas ela é tremendo, vem revelando a sua palavra. E como é, irmão Igor, que a Alemanha ela vai querer participar desta guerra de Gog? O gasoduto, meus irmãos, o gasoduto Nord Stream 2. O segundo gasoduto subterrâneo, que sai da Rússia e vai até a Alemanha. Eles estão com um acordo, com um enlace, juntamente com Togarma, com Turquia, para que este gasoduto dê certo, para que esse gasoduto traga lucros. A Rússia é muito dependente do setor energético. Quase dois terços de sua renda vem do setor energético. As pessoas da Rússia, mais da metade, vivem de pensões do governo. O dinheiro do governo vem da energia, ela é extremamente dependente da energia. Ela fará tudo para que esse setor energético possa prosperar. Então tudo está indicando, meus irmãos, para que se cumprir as escrituras, Gomer vem entrando com tudo. Por que a águia, Donald Trump, falou em tirar os soldados da Alemanha? Porque a Alemanha está se opondo, está do lado da Rússia. Donald Trump está fazendo de tudo para retirar os soldados da Alemanha, transferir até a Polônia, transferir até os países bálticos, que fazem fronteira com a Rússia. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem da guerra de Gog. Eles sabem que no momento oportuno a guerra irá avançar. Quando houver a incitação xiita, Rússia avançará para fazer prosperar a sua economia energética, petrolífera, baseada também no gás. Então, Gomer, ele se potencializa como um importante país, uma importante nação nesta Confederação do Norte. Mas não é só a Rússia e a Alemanha não, meus irmãos. Togarma, Turquia, a região lá do Cáucaso também tem a ver com os descendentes turcos. Cáucaso, aquela guerra que está havendo lá entre a Armênia e Azerbaijão. A disputa é pelo território de Nagorno-Karabakh. Ele faz parte do Azerbaijão, mas é controlado por separatistas armênios desde a década de 1990, depois de um cessar-fogo. A região é de importância mundial, já que por ali são transportados gás e petróleo que abastecem diversos países. Aquela guerra que está havendo lá entre a Armênia e Azerbaijão, tudo indica que em determinado momento eles vão fazer aliança com a Rússia. Acordos para tomarem o despojo e a presa, para tomarem os campos petrolíferos de Israel. O gasoduto Nord Stream 2 versus o gasoduto EastMed. Nós vamos ver essa questão mais à frente. Então a Turquia, meus irmãos, ela está em Ezequiel 38:6, a casa de Togarma. Ela vai fazer aliança com a Rússia, com a Alemanha. Tudo indica que a Alemanha também estará para cobrir a Terra Gloriosa. Eles vão cobrir a Terra Gloriosa. Nós veremos mais na frente. Então esses são os três principais países da Confederação do Norte: Rússia, Turquia, Togarma, a Alemanha, Gomer, os brancos, juntamente com Turquia. Eles serão personagens diretos na Guerra de Gog. Mas nós ainda não adentramos a Guerra de Gog. Nós estamos mostrando os personagens da última semana profética. E é nesse momento que eu vou mostrar para os irmãos outra confederação muito forte que haverá na última semana profética. A Confederação do Sul, os muçulmanos. Os muçulmanos xiitas. Líbia, Put. Líbia é Put. Irã, Pérsia. Até 1900 e pouco, o Irã era chamado de Pérsia. Cush, Etiópia. E estudos também sugerem ali países próximos ao Irã, o Oriente Médio, os muçulmanos xiitas. Eles vão formar uma grande confederação no Apocalipse. A Confederação do Sul, Rei do Sul. E eles vão também estar ligados diretamente à Guerra de Gog. Eles vão aparecer, meus irmãos, lá em Ezequiel 38:5. Put, Líbia, Cush, Etiópia, Pérsia, o Irã.
eles vão estar confederados com a Confederação do Norte para tomar o despojo, para tomar Israel e estabelecer o Estado palestino. Agora vamos para outro personagem aqui. E esse personagem é fundamental para os irmãos entenderem a geopolítica do Apocalipse. No Apocalipse, depois da Guerra de Gog, com a queda da Rússia, da Confederação do Norte, com a queda da Confederação do Sul, 10 reis entregarão o poder ao líder da União Europeia, ao líder do globalismo, ao líder de Roma, ao líder babilônico. Os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor estarão formados após a Guerra de Gog, e eles entregarão o poder a Emanuel. Isaías capítulo 8. Então não é bem assim que Emanuel, o líder da besta, do quarto animal lá de Daniel, o líder das pernas, dos pés da estátua de Nabucodonosor, não é que ele já tem um domínio mundial. Existem várias confederações, ainda tem a América, um evento isolado. Porém, no final da Guerra de Gog, a Confederação do Sul cairá, e aí se projetará sobre o mundo antigo, sobre a Eurásia, sobre a África, a Oceania, o Império da Besta, a Confederação da Besta, as 10 nações que darão poder a Emanuel. Roma, que é dividida tanto na parte política, com a França está na cabeça do dragão, como na parte religiosa, liderada pelo Vaticano. Ela é a besta que perseguirá os judeus, que perseguirá as testemunhas de Yahshua durante a tribulação novamente, porque a história se repete. Os judeus nunca se deram bem, nunca se estabeleceram com paz no país da besta, na Europa, porque Roma parece um cordeiro, tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. No fim, ela sempre persegue a palavra da verdade. Ela sempre persegue os judeus e as testemunhas da verdade, as testemunhas de Yahshua. Ela que lançou a verdade por terra e prosperou o evangelho do engano, entregou na mão dos irmãos católicos, dos irmãos evangélicos, o evangelho da trindade, do engano. E o evangelho do engano aí está em todo mundo agora, ridicularizando a religião verdadeira do Eterno, a palavra da verdade, colocando a igreja católica, a igreja evangélica debaixo de idolatria. Quem fez isso? Roma. Porém ela está com os dias contados. Breve a Babilônia cairá, tanto a política como a religiosa. Então a confederação da besta, meus irmãos, ela vai ascender, ela vai crescer logo após a Guerra de Gog. A Guerra de Gog está iminente. Logo após a Guerra de Gog, a besta, o quarto animal terrível, com suas unhas terríveis, os seus exércitos, eles vão se projetar sobre Israel, sobre o centro do mundo. Por isso que os irmãos ficam confusos. O antimachia é Shaim, é Jared, é um judeu, é um rabino. É o antimachia que a águia e que os judeus ortodoxos querem colocar, realmente. E não é uma besta. Não é uma machia verdadeira, mas não é uma besta. Porém, Roma, meus irmãos, vai se projetar após Gog e vai colocar o falso machia europeu, o líder globalista, para reinar sobre Israel. Então, Confederação do Norte, Confederação do Sul, a Confederação da Besta que se levantará após a Guerra do Gog. E tem outra confederação forte também, lá na Eurásia. Quem é, irmão Igor? Confederação do Leste, os reis do Leste. Confederação do Leste está registrada em Apocalipse 16:12, meus irmãos. China hoje está pareada praticamente com os Estados Unidos. Quase que bate a águia. A gente sabe que não tem condições de ela bater a águia. Não tem influência militar no mundo inteiro como tem a águia. Mas tudo indica, meus irmãos, que após a Guerra de Gog, a águia, os Estados Unidos da América, a sua influência ficará mais forte na América. América do Sul, América Central. A águia tomará conta da América. E a Confederação da Besta, e a Confederação do Dragão, do Leste, do Vento Leste, China, provavelmente Coreia do Norte, elas tomarão conta da Eurásia e do centro político de Israel. Por isso que elas vão colocar o antimachia romano. Por isso que o líder globalista da nova ordem, antes dessa questão aí que se alastrou pelo mundo, que nós não podemos falar a palavra, ele viajou lá para o dragão, lá para o Vento Leste, para os reis do leste, para a China.
E ele viajou, e o que foi que ele falou quando estava viajando? Que aquela viagem, o que foi que falaram? Que aquela viagem fundaria uma nova ordem mundial. Que nova ordem mundial é essa? Os banqueiros globalistas, meus irmãos, eles se levantarão na Confederação da Besta e na Confederação do Leste para tomar conta da Eurásia, com o centro de seu império em Israel. Mas para isso, terá que acontecer o evento de Gog. O norte terá que cair, o sul terá que cair. E então o caminho estará aberto para a besta. A Confederação da Besta, meus irmãos, da qual nós falamos, ele está retratado em Daniel capítulo 3. É a continuação da estátua, os pés da estátua de Nabucodonosor, a continuação da Babilônia, a continuação do império do rebelde de Nimrod. Teve início em Gênesis capítulo 11 e vai adentrar a última semana, Apocalipse capítulo 13, vai exercer grande influência no mundo durante 7 anos. E o príncipe deles vai fazer acordos durante 7 anos, durante uma semana. Espero que você tenha entendido esta introdução. Bem, meus irmãos, nesta parte introdutória de Gog, nós apresentamos o pano de fundo geopolítico de forma leve, para que os irmãos venham entender, compreender a questão de que Roma quer apresentar o falso Messias dele, mas também os judeus ortodoxos querem apresentar o seu falso Messias. Apresentamos os personagens que entrarão nessa última semana profética. No próximo vídeo, meus irmãos, nós adentraremos no evento de Gog. Esta palavra aqui foi uma introdução para que os irmãos venham entender a palavra em si. No próximo vídeo nós iremos explicar a diferença entre Gog e o Armagedon. Nós iremos explicar os motivos da guerra de Gog. E finalmente, quando tivermos a oportunidade, quando os irmãos tiverem visto em amplo espectro todas as coisas, aí a gente adentra para as profecias, porque aí a gente vai estar bem profundo e aí a gente vai conseguir entender as profecias. Fica na paz de Yahshua, que é o dos exércitos. Ele vinha te dar um entendimento correto. Ele vinha fazer brotar a palavra da verdade na tua vida, meu irmão. Paz de Yahshua, igreja.